gente! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, eu espero que você também esteja muito bem. O vídeo de hoje é um guia definitivo para você escolher os melhores pincéis, qual tipo de pincel serve para cada coisa. Hoje a gente vai destrinchar esse mundinho de pincéis, então se você tem dúvida, já chega aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, esse vídeo tá muito legal. Para começar, eu vou falar sobre esponjas. Vai ser bem rapidinho, só pra eu te indicar algumas esponjas que eu gosto muito, que eu acho que super vale a pena. A primeira é essa esponjinha de Ruby Rose, essa esponja pretinha. Ela é um pouquinho rígida, mas depois que você molha, ela fica super fofinha, ela expande. E eu paguei 10, 15 reais nessa esponja, mas tem lojinha que você acha ela por 10 reais. Eu acho que super vale a pena, mas eu te recomendo que você molhe ela sempre antes de usar, tá? Coloca embaixo da torneira, aperta, aperta, aperta até ela inchar bem, e aí você aperta para tirar o excesso de água e aperta em uma toalha ou numa camiseta, num pano limpo, para tirar bem o excesso e ela fica úmida mesmo, não vai ficar pingando água, e aí vai ficar ótimo para você aplicar base, aplicar corretivo, e esses recortes aqui, ó, pros cantinhos, isso aqui é incrível, para você passar pó, sabe? Pega só com essa bondinha, pega o pó e recorta aqui, ó. Essa esponja é maravilhosa. Se você quiser gastar um pouquinho mais, essa esponja eu sei, ela é polêmica, mas eu gosto, gente. Fazer o quê? A esponja da Carimbaquinha. E aqui, ela tá molhada porque eu acabei de gravar um vídeo, então não deu tempo dela secar. Mas ela fica gigante. Ela fica enorme. Olha isso. Olha isso, na palma da minha mão. E ela fica muito macia, muito maleável. Por ela ser grande, rapidão você aplica a base no rosto todo. Ela é um pouquinho difícil de aplicar corretivo? É, mas você aperta ela bem assim, ó. Ela entra em todos os cantinhos. E eu acho que por ela ser macia, vale esse trabalho de você, sabe? Preencher os cantinhos com ela. Fica a minha dica para essas duas esponjas, mas a gente sabe que existem várias esponjas muito boas no mercado nacional. Tem esponjas da Eudora, da Nina Secrets, a esponjinha da Mascavo também, já ouvi dizer que é muito boa. Então fica a seu critério, mas essas são as minhas duas recomendações para você. Vamos então começar a nossa preparação de pele. E a primeira coisa que a gente faz é aplicar a base. E aqui você pode escolher, a gente tem assim uma infinidade de pincéis mesmo. Temos o mais comum, eu acho, né, o pincel Kabuki, que é assim, ó. Ele é bem gordinho. Pode ser mais gordinho assim, igual esse da Oceane, mas pode ter uns pincéizinhos Kabuki um pouco mais fininhos, né? Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês, mas eu tenho uma variação do pincel Kabuki, que é esse pra corretivo e base de Boticário, que é um pincel que eu uso bastante. Eu acho que pra corretivo ele é perfeito aqui assim, sabe? Pra base também, mas eu acho que pra quem não tem muita paciência, porque ele é muito pequeno, pra corretivo ele é ótimo. O pincel Kabuki, e esse aqui também, né, que tem essas cerdas mais juntinhas, ele vai concentrar mais base. Logo, você vai ter uma cobertura maior na sua pele. Então, se você quer criar aquela pele de alta cobertura, eu te indico usar o pincel Kabuki, tá? Esse aqui tem as sardinhas mais compactas assim. Agora, se você quer aplicar a base, que é a maneira que eu mais gosto de aplicar base com o pincel. Agora, se você quer aplicar a base e deixar a cobertura dela média, leve, você pode usar um pincel assim, ó, que é um pincel mais fofo e pequenininho também, então ele vai te dar uma precisão. Mesmo ele sendo um pincel pequenininho, ele vai espalhar e esfumar bem essa base no teu rosto. Então, se você é uma pessoa que gosta de uma cobertura média e leve na pele, você busca um pincel assim, ó, que é mais fofinho. Esse aqui eu comprei na Shein. Todos os produtos que eu mostrar aqui nesse vídeo vão estar listados no primeiro comentário fixado, então já pode ficar aí de olho em qual que você gostou, pra você já ir atrás e comprar o seu. Eu gosto muito de aplicar base com esse pincel, justamente porque eu sou a pessoa do acabamento leve e médio, sabe? Eu não gosto de base muito reboco, com uma cobertura muito alta. Pra você ter uma noção da diferença, ó, eu passo o dedinho nesse aqui, ele é bem macio. Esse aqui, ó, meu dedo, eu tenho que fazer uma força grande pra deitar as cerdas desse pincel. Só para você ter uma noção da diferença. Agora, também temos o pincel língua de gato, que ele pode servir para aplicar base. E é um pincel que eu usava bastante quando eu atendia. Ó, ele é assim, esse aqui é da Macrylan. Esse aqui tá um pouco sujinho, tá, gente? Porque eu ainda uso. Ele é um pincel muito versátil. Eu gostava de usar ele, e ainda uso hoje em dia, para aplicar iluminador, para selar o corretivo aqui, né? Vem com o pó e selar e fazer um baking. Para espalhar a base e depois vir com a esponja e dar acabamento, ele também serve. É um pincel muito versátil, tanto que eu tenho dois. Aqui, ó.
Eu tenho dois dele e quando eu atendia eu usava muito esse pincel pra isso. Eu acho que vale super a pena você ter um pincel desse no seu kit, tanto pra uso pessoal quanto pra uso profissional, porque ele vai servir pra muita coisa, tá? Às vezes pra fazer um recorte aqui, né, ó, limpar onde você esfumou com corretivo. Ele é grande, mas ele também é preciso, então eu acho que é um pincel que vale super a pena você ter na sua necessaire. Aplicamos base, aplicamos corretivo, agora a gente vai pra blush e contorno cremoso, bronzer cremoso. Eu gosto muito de usar pincel assim, ó, que é mais deitadinho. Tem esse também da Shein e tem esse aqui da Oceane, que pra blush eu acho ele muito bom. Que você vai encaixando aqui na bochecha, sabe, ó, pra aplicar. Ele é super macio também. Ele tem as cerdas mais juntinhas e eu prefiro para produtos que eu preciso de mais precisão, que é o caso de blush, contorno e iluminador também, bronzer, esses produtos que eu vou aplicar só aqui em uma região específica, sabe? Que eu não quero que se espalhe muito, eu prefiro pincéis que sejam um pouco mais densos, assim. Esse aqui ele não é tão denso, mas ele é um pincel menorzinho, sabe? Então aí isso compensa o fato dele ser um pincel fofo, ele é pequeno. Mesmo que eu aperte muito aqui, ó, ele não, sabe, não se espalha muito no rosto. Como, por exemplo, um pincel de pó, que se eu aplicar o blush aqui, ó, mesmo que eu aplique só nessa região da bochecha, vai se espalhar muito esse produto e eu não gosto. Eu prefiro um pincel que seja mais preciso. Então você pode utilizar esses dois aqui, esses dois formatos, né? Ou ainda o pincel que eu falei para base, né? Ele também pode servir para blush, só que ele vai te dar um pouco mais de... vai ser um pouco mais difícil você concentrar ele num lugar só, mesmo ele sendo pequenininho. Então, eu ainda te recomendo um pincel que tenha as cerdas mais juntinhas, que é o caso desses dois aqui, tá? Tem um outro tipo de pincel para blush que eu também gosto, que é o pincel Duo Fiber, que ele é assim, ó. Ele tem duas fibras, se você ver, ó, uma é branquinha, a outra é preta. Ele também ajuda a esfumar, e o fato dele ser bem pequenininho assim, ó, é ótimo pra você fazer aquele blush bem concentradinho na maçã aqui, sabe? Pra isso eu adoro ele, tanto que ele tá até com uma cor de blush rosa, que eu gosto de usar bem concentradinho aqui na maçã. Então esse pincel também pra blush, ele é muito bom. Agora a gente vai selar essa pele, né? A gente já aplicou base, aplicou corretivo, blush, contorno cremoso, fizemos toda a base cremosa da nossa pele, a gente vai agora pro pó. Pro pó, você pode, como eu falei, né, fazer aquele baking com a esponjinha aqui embaixo dos olhos, ou você pode pegar um pincelzão gigante desse aqui, ó, pegar no seu pó, molhar ali no pó e vir aplicando no rosto todo. Ele é um pincel muito bom, esse aqui é da Macrylan, ele é super fofo, ó. Pincel pra pó, ele tem que ser um pincel bem fofão, assim, bem grande, com as cerdas, com bastante cerdas, mas com elas espalhadas, sabe aqui, ó. Ele abre assim, e ele é bem fofinho, ele é uma delícia esse pincel, gente. Será Macrylan sabe fazer pincel. Ah, eu também tenho esse aqui de Boticário que, gente, esse pincel aqui é a prova de que se você cuidar bem, seus pincéis vão durar a vida inteira. Eu tenho esse pincel tem mais de 11 anos. Eu ganhei esse pincel no meu aniversário... 11 anos? É, eu ganhei esse pincel no meu aniversário de 13 anos. Eu tô com 24, o pincel tá aqui inteiro, ó. Nunca perdeu um fio. Ele também é bom pra pó. Eu só acho que ele é um pouco... Ele tem poucas cerdas, sabe? Mas pra selar aqui abaixo dos olhos, ó, ele é muito bom pra passar aqui. Pra fazer esse recorte na lateral do rosto, ele também é um bom pincel. Não sei se eu vou achar link dele, porque ele é muito antigo. Pode ser que eu não ache. Mas ele é um ótimo pincel também. Então, se você gostar de uma coisa mais concentrada, principalmente para pó compacto, eu acho que esse tipo de pincel é bom, porque você quer um pouco mais de cobertura, né? Então, você pega ali o pozinho compacto, aplica aqui e tá tudo certo. Agora, a gente vai para a parte de blush, bronzer, contorno em pó. E eu tenho um pincel que é meu queridinho do coração, tanto que eu tenho dois dele. Dois pincéis iguais. Os pincéis que eu gosto muito, gente, eu acabo sempre tendo dois. Porque um vai estar sujo, aí eu quero usar o outro, vou usar com outra cor, sabe? Tanto que, né, tá aqui os dois sujos, que eu gosto muito. Que é o... Caiu. Que é o A29 da Macrylan. Isso aqui pra aplicar blush, gente, é incrível. Ele pega certinho a maçã aqui, ó. Blush, iluminador, sombra, às vezes aqui, ó, você tá passa o blush, aí você vem aqui já, dá aquela esfumadinha de leve na sombra. Esse pincel é incrível, você precisa ter. Precisa. Esse aqui, de verdade, você precisa, ele é muito bom. É o A29 da Macrylan, ele é um pincel super versátil, até produtos em creme eu já consegui usar com ele, né, tipo blush em creme, iluminador em creme. Ele é um ótimo pincel, recomendo demais pra você comprar. Eu também tenho um outro da... Aqui, ó. É um kitzinho que eu comprei na Shein, que vem esses quatro. Gente, eles são
muito macio. Se eu achar o link desse kit que eu comprei, se ainda estiver disponível, eu disponibilizo para vocês. Mas esses pincéis são da Maang, que é uma marca na Shein que tem pincéis de muito boa qualidade, assim. Eu vejo muita gente lá no TikTok recomendando os pincéis da Maang. E esses 4 que eu tenho, os 4 são ótimos, assim, tá? Esse aqui é um do kit, que eu uso pra aplicar blush também. Ele é um pouco mais fofo que o A29, né? Então ele não é tão versátil, porque você talvez não consiga fazer o esfumado aqui no olho com ele, porque ele é muito grande. Mas ele também é um ótimo pincel pra blush, pra iluminador aqui, assim, ó, que você pega só com a beiradinha do pincel, sabe? É um bom produto, também recomendo. Se você gosta de comprar na Shein, compre esse kit que é bem bom. Ah, eu esqueci de falar. Mas pra pó, a gente também tem pincéis Dual Fiber, assim, ó. E esse aqui é um pincel muito bom também da... Não, esse aqui é da Ruby Rose. Eu ia falar que é da Macrylan, mas não, é da Ruby Rose. Ele... Aqui dá pra ver bem, ó, tá vendo? As cerdas pretas e as cerdas brancas. Ele também é muito bom pra polir a pele, né, depois que você... Pra aplicar pó, pra polir a pele depois que você faz aquele baking com esponja. Eu gosto de usar ele pra isso. Quando eu aplico pó de esponjinha, sabe? Apertando o pó no rosto, eu gosto de vir com ele porque eu acho que ele dá um polimento muito bonito na pele. Por ser um pincel Dual Fiber, então eu recomendo muito esse produto para vocês também. Agora a gente vai para olhos. E, gente, dependendo do tipo de maquiagem que você gosta de fazer, você consegue, assim, uma infinidade de tipos de pincel para olhos. Um tipo de pincel que você precisa ter para fazer os seus esfumados é um pincel grandinho, assim, ó, para esfumar o côncavo. Esse aqui é da Macrylan, tá bem apagadinho, mas ele é o A10. Ele é um pincel ótimo para fazer um esfumadinho aqui no côncavo, até para você fazer um contorninho no nariz, se você gosta, né, fazer um contorno. Até para aplicar o iluminador, ele é um ótimo pincel, tem um tamanho muito bom. Se você tem traços mais asiáticos ou traços indígenas e não tem tanta pálpebra móvel, eu não tenho tanta pálpebra móvel assim, né? Minha pálpebra móvel até que é pequenininha. Eu acho que meu olho é pequeno, mas eu tento sempre deixar ele maior nas maquiagens que eu faço, porque eu acho que ele é bem pequenininho, bem reduzido. Mas eu tô testando maneiras diferentes de maquiar o meu olho para fazer ele parecer maior. Dependendo do tamanho da sua pálpebra, né, você não vai precisar de um pincel tão grande assim. Como eu tirei o rabinho da minha sobrancelha aqui pra aumentar minha pálpebra, eu gosto muito desse pincel, porque eu já faço ele aqui, ó, puxando aqui pra fora, assim, entendeu? Geralmente, meus esfumados é assim que eu faço. Mas, se você tem um olho tão grande quanto o meu, ou maior, ou se você gosta de um esfumadão assim, esse pincel vai te servir muito bem. Tem um outro da Macrylan que eu gosto muito, que é o A12. Ele é um pouquinho menor, ó. Se você for comparar ele com o A10, você vai ver que ele é menorzinho. Então, às vezes, você faz um esfumadão aqui com o A10, vem com o A12, com uma sombra mais escurinha para marcar o côncavo. Eu acho ótimo ter esses dois. Tá? Se você tiver esses dois, você consegue fazer muita maquiagem com esses dois pincéis. Outro pincel que eu acho importante ter, dependendo do tipo de maquiagem que você faz. Um pequenininho, língua de gato, assim. Quero fazer um cut crease, quero passar o corretivinho aqui, quero esfumar aqui embaixo, né? Passar uma sombra aqui na linha inferior. Esse da Macrylan, que é o W505, ele tem, de um lado, ele é fofinho assim, ó. Ele é meio que um pincel lápis, sabe? Pra passar sombra aqui embaixo é bem bom. Aqui no cantinho, dá aquela iluminadinha, sabe? É um ótimo pincel. E a gente tem esse língua de gato aqui, que também é muito bom pra isso. Pra passar corretivo, pra iluminar aqui no arco do cupido. No arco do cupido. No arco da sobrancelha. Eu acho que por ser um pincel 2 em 1, compensa muito. Outro tipo de pincel que eu gosto... Cara, esse pincel é o Macrylan pincel para sombra C14. Gente, eu comprei esse pincel tem muito tempo, acho que tem uns 4 anos, e eu nunca mais achei para comprar esse pincel, porque eu queria ter 5 desse aqui. Esse pincel é muito bom. Ele é todo de cerda sintética, e eu gosto muito de fazer base de sombra com produtos cremosos, às vezes batom, blush. E esse pincel é muito bom para esfumar produto cremoso, justamente porque ele tem essas cerdas sintéticas bem fofinhas aqui. Para esfumar aqui no cantinho, no final. Para esfumar, por exemplo, um lápis preto, sabe? Ele é muito bom. E eu queria ter 5, 6, 10 desse pincel, mas eu não acho mais para comprar. Então, Macrylan, se você estiver vendo esse vídeo, querida Macrylan, me fala onde é que eu acho para comprar, tá? Porque eu quero mais desse pincel. E também tem outros... Eu tenho outros também. Ah, e eu esqueci de falar pro iluminador, gente. Você pode ter um pincel só para iluminador, tá? Eu não sei se é tão necessário, mas você pode ter. Eu tenho dois que eu gosto bastante. Esse aqui é o Macrylan R10, que ele é pequenininho assim também, ó. Bem fofinho.
Pra passar iluminador aqui na sobrancelha, eu gosto dele. E o outro do kitzinho da Shein, que é esse aqui, que é bem, até que é bem parecido com esse aqui, né? Os dois, ó, são parecidos. Mas esse aqui eu sinto que ele é um pouquinho mais fofo. E esse aqui é... Na verdade, eles são até bem parecidos os dois. Mas esse aqui ainda é um pouquinho mais fofo, porque ele é um pouquinho mais alto, né? Mas são pincéis bem bons pra iluminador. Eu acho que eu não deixei nada de fora. Ah, pincel de boca, né? Eu não sou muito de usar, porque eu faço minha própria maquiagem, né? Então é mais fácil. Mas quando eu quero uma boca bem desenhadinha, aí eu faço com um pincel de boca. E eu tenho esse aqui da Belize, que ele é bem pequenininho, ó. Ele é ótimo até pra fazer detalhe aqui no olho também, né? Fazer algum traço mais preciso, ele é bom. Então, se você gosta desse tipo de traço mais preciso, de um batom mais recortadinho, desenhadinho, é bom ter um pincelzinho desse aqui também. Você não precisa ter todos esses pincéis que eu te mostrei, você vai se adaptando. Agora, o que eu acho que vai fazer diferença na sua maquiagem, você ter pelo menos uma esponja, né? E use sua esponja umedecida, tá? Não fique usando esponja seca não, porque muda a maquiagem sim, tá? Muda. A maquiagem fica melhor quando a esponja tá umedecida. Escute o que eu estou te falando. Vai na minha que funciona. Uma esponjinha, então, qualquer uma. O pincel A29 de Macrylan. Gente, esse pincel é muito bom, tá? Pelo menos um pincelzinho de esfumar côncavo, e aí você pode escolher o A10 ou o A12. Eu gosto dos dois. Eu acho que talvez, se você quiser ter os dois, melhor ainda. Um pincel pra espalhar o pó. E eu te recomendaria esse aqui, porque eu acho que ele é mais gostoso, mais fofinho, melhor de usar. E é o pincel pra pó da Macrylan. Ele não tem a numeração aqui, eu acho que é M104, não tenho certeza. E por fim, um pincel para espalhar a base. Pode ser o Kabuki, pode ser o Duo Fiber, pode ser esse aqui, a espiral do Boticário. Tendo isso aqui, você já vai conseguir fazer muita coisa, tá? Muita maquiagem diferente, muita maquiagem legal, muita maquiagem básica, né? Que a maioria das pessoas usam maquiagem mais básica, geralmente, né? A gente só quer ficar bonita, às vezes não quer elaborar muita coisa, não. Só quer sair de casa bonitinha. Então, esses 5 pincéis vão ser o suficiente pra você, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo meio num formato diferente, né, do que eu já venho trazendo aqui no canal, mas eu quero fazer uns vídeos mais informativos assim, nesse formato só conversando com vocês, porque eu acho que é legal a gente trocar essa ideia. Comenta aqui embaixo se você é dessa pessoa que tem muito pincel. Eu sou apaixonada por pincéis. Na verdade, eu sou apaixonada por maquiagem no geral, né? Eu gosto de ter muita coisa. Mas pincel é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonada. Eu queria ter um monte de pincéis, sabe? Hoje eu tenho alguns, mas eu ainda acho que eu tenho um pouco. Eu ainda acho que eu quero mais, sabe? Se você é essa pessoa, comenta aqui embaixo. Agora, se você é daquelas que não, Aline, 3, 4 pincéis já é o suficiente, eu já me sinto bem, já consigo fazer a minha maquiagem bonitinha, comenta aqui também, gente, pra todo mundo se conversar e a gente criar essa amizade calorosa aqui entre todos nós. Não esquece de curtir esse vídeo pra gente fortalecer aqui a nossa amizade, tá? Eu sou muito legal, pode ficar por aqui comigo. Se inscreve pra não perder nada, nenhum vídeo, ativa as notificações pro YouTube te lembrar toda vez que eu subir um conteúdo pro canal. Um beijo e até o próximo vídeo.